Gente, é o fim da picada. Michael, mais uma vez, não jogou absolutamente nada, dessa vez contra o Vasco, no empate por 0-0 pelo Campeonato Brasileiro, e ainda fez provocação, dizendo que não, é muito fácil falar do ar-condicionado. Pera lá, eu ganho para fazer análise e não ganho 1% do que o Michel ganha para encontrar soluções no campo de jogo. E as soluções que ele encontra são invariavelmente erradas, porque um jogador, eu já falei sobre isso algumas vezes aqui no canal, com problemas de formação. Então é um atleta que não tem a formação adequada para tirar coelhos da cartola, e ele não os tira. E mais uma vez fez uma partida nojenta contra o Vasco da Gama. Um jogo horroroso do Michael. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, inventou, é gol! Tudo bom, pessoal? Inscreva-se aqui no canal, deixe seu like neste vídeo, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E eu quero falar sobre o Michael, né, que ainda provocou, e eu me sinto provocado também, porque eu sou um crítico feroz do futebol do Michael, provocou a imprensa, né, e aí eu me sinto atingido. Quando ele fala que não, é muito fácil falar do ar-condicionado, quero ver fazer lá dentro do campo. Peraí, ele é jogador de futebol profissional, não eu, sou um analista de futebol, de esportes em geral, mas aqui no canal um analista mais de Flamengo, inclusive. Então até quando? Até quando o técnico Felipe Luiz vai escalar o Michael como titular? Até quando ele não vai jogar nada? E até quando ele não vai ter a humildade para reconhecer que não está jogando nada e, de quebra, provocar a imprensa após mais uma partida lamentável? A imprensa não pode ser tratada como uma instituição monolítica. Tem gente boa e tem gente ruim, cara, né? Mas as críticas que ele recebeu ontem foram bastante merecidas, afinal de contas. Mais uma vez, ele não jogou nada. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem o oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, pessoal, então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora o site bandbet.bet.br e você terá acesso, depois de fazer o seu cadastro, às melhores oportunidades do mercado para você. Ou seja, BandBet Multiplica. O que é o BandBet Multiplica? São odds turbinadas dos principais jogos do dia para você em combinadinhas. E hoje tem muito jogo bom. Tem São Paulo e Santos às 4 horas da tarde, às 6h30 tem Fortaleza e Palmeiras, o torcedor do Flamengo precisando secar o Palmeiras, que vai enfrentar um Fortaleza em crise. O Davi Luiz, inclusive, foi cobrado por torcedores. O Davi Luiz tá jogando nada, né? Mas aí não era novidade nenhuma. Para quem acompanha o Flamengo, sabia que o Fortaleza estava entrando numa roubada danada. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Retomando aqui o tema Michael. A questão é que o Flamengo virou um clube, né? Um time de futebol, uma equipe, um elenco, né? Para a gente se expressar melhor, que tem várias opções e nenhuma delas está atendendo, nenhuma delas está correspondendo. Começa com o Michael, coloca o Everton Cebolinha. O que o Everton Cebolinha faz? Absolutamente nada. Aliás, me parece que o Everton Cebolinha está mais preocupado em jogar no Grêmio, né? Faltou com respeito com o Flamengo, inclusive. É muita cara de pau do Michael provocar, depois fazer uma provocação, depois de não jogar nada contra o Vasco da Gama. Eu acho muita cara de pau, honestamente. Acho que é um jogador com várias limitações. Já falei aqui sobre a questão da formação dele como atleta de futebol. E acho muita cara de pau, de verdade. E acho também que o Felipe Luiz vai ter que repensar essa titularidade do Michael. Vejamos quando o Pedro tiver condições de jogo. A tendência é que jogue com o Bruno Henrique, que não jogou nada mais uma vez contra o Vasco da Gama, e o Pedro no comando do ataque, e aí o Michael vira uma opção para o segundo tempo. O Gerson também não jogou patavinas. Aliás, o Gerson
depois da renovação do contrato, não jogou absolutamente nada. E muita gente, eu vejo falando assim, não, o Flamengo não jogou mal. O Flamengo, de fato, teve domínio territorial do jogo, principalmente no segundo tempo. Mas não conseguiu fazer gol no Vasco, gente. Independentemente da boa atuação, e foi mesmo, do Léo Jardim, não conseguir fazer um gol no Vasco da Gama, isso vai fazer muita falta lá para frente no Campeonato Brasileiro. Eu acho improvável que alguns dos líderes ou candidatos a título do Campeonato Brasileiro percam pontos para o Vasco da Gama, inclusive jogando em São Januário, até porque o Vasco já vendeu mano para jogar contra o Palmeiras em Brasília. Contra o Flamengo são leões, né? Ou querem ser leões. Contra os outros adversários são gatinhos siameses banguelas, né? Então armam um forfé danado, né? Para jogar em São Januário, como disse o Pedrinho até, levantando a hipótese de jogar com torcida única, essa aberração, essa excrescência do futebol brasileiro, e depois aceitaram jogar no Maracanã e viram que não era essa questão. Jogaram no Maracanã e empataram com o Flamengo por 0-0, com o Verratti tentando fazer gol de mão, aquela coisa toda. Mas me decepcionou muito o Flamengo, né? Foi um time que cercou e não conseguiu finalizar muito. Nas vezes em que finalizou, contou ali com a boa atuação, o Vasco da Gama no caso, do goleiro Léo Jardim. Então vejo assim um Vasco bem abaixo, né? Acho que a diferença nunca foi tão grande, e até pelo fato de haver essa diferença tão grande entre elencos de Flamengo e Vasco da Gama, eu acho um resultado para lá de decepcionante. E não consigo achar que o Flamengo fez uma grande apresentação, não, porque não a fez. Não foi uma boa apresentação do Flamengo. Tá? Dominou, essa é uma coisa. Você tem o controle do jogo, é uma coisa. Você ter mais a posse de bola é uma coisa. Outra coisa é você falar que não, o Flamengo jogou uma partidaça. Não jogou. Não jogou. Aliás, é um time do Flamengo muito irregular esse, capaz de fazer 6-0 no Juventude e fazer um jogo chechelento contra o Vasco da Gama. Tá? Passando muito pelas atuações, principalmente de Michael e Gerson. Tá? O Michael é um cara que vira motivo deste vídeo pela provocação que faz em relação à imprensa. Né? O tipo de jogador que parece que está descolado da realidade. Né? Então o Michael fazer uma provocação após não jogar mais nada pelo Flamengo, em mais uma partida, mostra um descolamento da realidade. É para ficar quietinho ou então chegar e falar, putz, gente, eu não joguei bem. Tá? Não fiz uma atuação boa, vou trabalhar para jogar melhor. Beleza, tá tudo certo, a gente não gravaria esse vídeo em relação ao Michael. Mas fazer provocação é ridículo, ridículo. É muita cara de pau do Michael. Saudações, até a próxima, pessoal, e tchau, tchau.